Igreja, a promessa, ele que sobre vós envia o quê? Uma promessa, igreja. Tem pessoas que eles te prometem alguma coisa e não cumprem. Sim ou não? Tem pessoas que ele fala algo para você e não se cumpre. Tem pessoas que ela até jura de pé junto para você acreditar, mas não cumpre. As palavras que saem da boca dela é em vão. Oh, glória. Mas quando Jesus ele nos faz uma promessa, igreja, se cumpre na minha vida e na sua vida. Amém? Porque a palavra diz que Jesus ele não é menino para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Então, igreja, aqui no capítulo 49, ele diz que eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ó, a promessa do meu Pai, ele cumpre a promessa do Pai dele. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, igreja, até que do alto sejais revestidos de quê? Poder. Igreja, o significado da palavra Jerusalém é cidade de paz, lugar de paz. Quer dizer que Jesus, ele queria que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém. Por causa do quê? Por causa das perseguições. E Jerusalém era um lugar de quê? De paz, uma cidade de paz. E ele fala assim, igreja, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Revestido do que, igreja? Revestido de poder. Amém? Amém. Revestido do Espírito Santo, igreja. Você sabe por quê? Por que Jesus falou, deu essa ordem para eles? Podia sair dali pregando, ensinando, mas não ia acontecer nada, igreja, porque eles iam estar na carne. Sem o Espírito Santo não ia acontecer nada. Mas Jesus dá uma ordem e eles acatam aquela ordem e eles ficam reunidos na sinagoga, em casa. Eles ficam nos templos, adorando, buscando o Senhor. E a palavra de Deus diz que depois da Páscoa, 50 anos depois da Páscoa, passando a Páscoa, 50 anos. Dias. Hã? 50 dias. 50 dias. 50 dias, igreja. Depois da Páscoa. Jesus agora, com o Pai, envia o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. E eu quero mostrar isso para vocês, amém? Amém. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém, igreja? Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. E cumpridos os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos. Estavam o que, igreja? Reunidos. Eles não estavam separados, eles não estavam longe um do outro. Eles obedeceram a Jesus, quando Jesus deu uma ordem para eles ficarem em Jerusalém. E todos eles ficaram, nenhum deles separado. E a palavra diz, igreja, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento vermeante. É isso?
Veemente. E impetuoso. Encheu toda aquela casa em que estavam assentados. Quer dizer, eles obedeceram Jesus, igreja. Eles ficaram em Jerusalém, eles ficaram em comunhão, adorando, buscando, e de repente agora vem um vento impetuoso, né? Impetuoso. E agora aqueles homens, igreja, são cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens agora começam a falar em línguas. Aqueles homens agora começam a cantar, a glorificar, a ser cheio da presença de Deus, igreja. E Deus, Ele quer isso para a minha vida e para a sua vida. Quer que nós ficamos reunidos. Quer que nós buscamos o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos ser revestidos de todo o poder, igreja. Para que possais resistir no dia mal. Porque o dia mal vem para todo mundo, igreja. Aqueles homens, em outro momento, a palavra de Deus diz que uns até traíram Jesus, uns estavam até com medo, porque Jesus, ele foi crucificado, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Eles estavam com medo, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, igreja, eles foram renovados, amém? Amém. Eu e você, igreja, quando é cheio do Espírito Santo de Deus, nós somos renovados, né? Nós não temos medo de nada. Pode passar o que passar, pode cair a chuva que passar, igreja. Mas se eu e você tiver o Espírito Santo de Deus, igreja, nós vamos passar glorificando e adorando ao Senhor, amém, igreja? Amém. Eu quero mostrar para você, igreja, um homem cheio do Espírito Santo, entrando num templo, igreja, e a palavra diz que 3.000 almas foram alcançadas. Quantas almas foram alcançadas? 3.000. 3.000 almas, igreja. Olha, aqui no 4, versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Todos foram cheios, igreja. Nenhum ficou de fora. Amém? Amém. Igreja, aqui no 14 diz assim, ó, Pedro cheio do Espírito Santo. Agora vai começar a igreja. Agora vai começar a igreja sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles vão começar a pregar, eles vão começar a curar, eles vão começar a profetizar na vida das pessoas, igreja. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito, não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Só vai dar certo quando eu tiver o Espírito Santo de Deus e você também, igreja. Amém. Aqui no 14 diz assim que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha que homem, cheio de autoridade, homem com autoridade, igreja. Escutai a minha palavra, povo de Jerusalém, escutai a minha palavra. Já estava cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, onde que ela chega no hospital, na escola, onde que ela chega no trabalho, ela faz a diferença, igreja. O povo tem que olhar para ela e falar: chegou o pastor, chegou o presbítero, chegou a irmã dele, chegou a serva do Senhor. Amém. Porque você tem autoridade do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém.
E no 15 diz assim: este homem não está embriagado, embriagados, como vós pensais. Olha, eles pensavam que eles estavam embriagados. Quando eles receberam o Espírito Santo lá na casa, na onde eles se encontravam, o povo pensou que eles estavam bêbados, embriagados, porque falando em outras línguas, nas línguas que não era deles, línguas estrangeiras. E eles ouviam, eles sendo de outro país, eles ouviam aqueles homens falar a língua deles. Como que pode? E aqui diz assim, ó, que eles falam, eles não estão embriagados, nós não estamos embriagados. Pensar em sendo estar terceiro, aqui ó, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre todas as carnes, igreja. Sobre todas o quê? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Os vossos jovens terão visão. Glória a Deus. E os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Você crê nisso, igreja? Amém. Vivemos nos últimos tempos, igreja. Ontem eu estava ali no Monte do Cocai com a minha esposa, subindo, vimos tantas crianças, tantas pessoas velhas, tantos idosos, subindo no monte para adorar o Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Amém. Buscando a presença de madrugada. Isso é o desejo de buscar, isso é o desejo de sentir a presença, igreja. Era que aqueles homens estavam sentindo, era que Pedro estava sentindo. E o 18 diz: também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Amém, igreja? Amém. O que Deus está falando? Que eu sou servo, você é servo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Saia daqui com posse de vitória. Essa é a palavra que Deus colocou na minha vida, no meu coração essa semana. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, igreja. Que eu e você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que eu e você venha a ter essa autoridade de Pedro. Entrar no meio de muita gente, falar em nome de Jesus, entrar lá na porta famosa, falar para aquele homem: nada te tem, mas o que Deus te deu, levanta e anda. Amém. Igreja, isso é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Muitas igrejas não falam mais nem do Espírito Santo mais. Deixa o Espírito Santo de lado, ele é fundamental na minha vida e na sua vida, igreja. Busca ele de noite, se revista de noite, igreja. Amém? Amém. A palavra diz assim que Jesus ele conta uma parábola sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. A palavra diz assim, igreja, que 5 delas, as prudentes, levaram azeite e levaram de reserva. Mas as loucas não, as loucas encheram só suas lâmpadas e pronto, e acabou. Não pensaram se o novo ia voltar mais cedo ou mais tarde. Elas não pensaram, mas as prudentes pensaram, igreja. Sabe que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Que eu e você temos que ter combustível de sobra. Nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, igreja. Que Ele é o combustível da nossa vida. E para mim ter Ele, para você ter Ele, igreja, precisamos todo dia orar, todo dia buscar, precisamos todo dia nos render, todo dia nos pedir perdão, porque toda vez que eu peco, toda vez que você peca, igreja, Ele vai
inexprimíveis. Igreja, a palavra de Deus diz, igreja, que o Espírito Santo ele sofre com isso. Ele sofre com o nosso pecado, com nossos erros, igreja. E a palavra diz que tardando o noivo de vir, junto com aquelas mulheres, 10 mulheres, o noivo tarda de vir, igreja. Eu estou acabando. Tardando de vir, o azeite da vela delas acaba. E quando acaba o azeite, igreja, quando acaba o azeite, apaga a luz. Quando o Espírito Santo sai da sua vida, você anda em escuridão, igreja. Quando o Espírito Santo sai da tua casa, sai da tua presença, igreja, o diabo ele vai agir. A palavra é essa. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o que aconteceu? Entrou o Espírito maligno. O que Deus quer dizer para nós essa noite, presbítero? Se encha do Espírito Santo de Deus todos os dias. Entra na presença do Senhor em oração todos os dias. Todos os dias busca o Senhor. Se encha cada vez mais. Tenha combustível de reserva. Tenha óleo dobrado na tua botija, para que não venha faltar. Igreja, não podemos faltar o que não podemos deixar que falte o Espírito Santo em nossas vidas, igreja. Se acabar, estamos acabados, amém? É Ele que vai nos levar para o céu. É Ele que nos perdoa. É através dele que Jesus nos perdoa. Deus nos perdoa, igreja. Ele foi nos dado, igreja. A palavra diz que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Igreja, o que eu quero dizer hoje para você, igreja? Se enche da presença do Senhor. Amém. Não importa o que acontecer. Eu não sei qual que são suas lutas, mas eu sei que tem um Deus que Ele guerreia por você. Ele guerreia nas tuas lutas e Ele te dá vitória, igreja. Amém. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. A palavra para a nossa vida é: se encha da presença de Deus. Busque a presença de Deus em todos os lugares, igreja. Porque é Ele que vai te dar autoridade contra todo o mal, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, igreja. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Busque o Espírito Santo de Deus. Se renova todos os dias, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, renova essa pessoa, Senhor. Muda a história dela, Senhor. Enche ela com o teu Espírito Santo. Glorificado é o teu nome, Senhor.